Depois de um intervalo de 6 domingos, durante 6 domingos nós estivemos aqui olhando aquele tema, os 5 princípios de uma igreja multiplicadora. Nós demos intervalo a uma série de mensagens que a gente vinha já por 11 domingos, olhando o recado de Deus para nossas vidas nas cartas escritas por Pedro. Então foram 11 domingos examinando a primeira carta. Hoje é o primeiro domingo em que vamos abrir a segunda carta de Pedro. Não sei quantos domingos gastaremos, mas hoje eu só posso dizer que é o primeiro de tantos domingos em que abriremos a Bíblia aqui dominicalmente na segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro. Essa segunda carta, meus amados, foi escrita ali por volta dos anos 64 e 68 da nossa era cristã. Não se tem a certeza absoluta da data, mas entre 64 e 68 da era cristã, quando o apóstolo Pedro, inclusive, já antevia a sua morte. Lembram-se que nós dissemos que essa carta foi escrita por Pedro, tanto a primeira como a segunda, que tinha destinatários comuns. Quem eram? Eram os crentes que estavam dispersos em virtude de uma perseguição do Império Romano. Então, na primeira carta, ele escreve aos estrangeiros, eleitos pela graça de Jesus Cristo, e que estavam ali pelas províncias da Ásia, em Bitínia, Capadócia, entre outras. Então, Pedro estava aqui abertamente escrevendo essas cartas para crentes que estavam sendo perseguidos, crentes que estavam debaixo de um jugo pesado do Império Romano. Aí Pedro já antevia, inclusive em função dessa perseguição, que a sua morte era iminente. E é incrível que ele afirma que Cristo já havia dito isso para ele. Você já sentiu isso? Que a tua hora está chegando? Tem alguém aqui hoje dizendo? Minha hora está chegando. E Deus já confirmou no meu coração. É isso que Pedro fala. Dá uma olhadinha aqui no versículo de número 14 da segunda carta escrita por Pedro. Segunda de Pedro 1:14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Incrível, hein? Ele já sabia, está chegando a minha hora, e Cristo já me revelou. As perseguições eram ferrenhas, terríveis, e Pedro já tinha consciência de que o seu momento de despedida estava chegando. E sabe, a história diz e comprova isso, que exatamente entre 64 e 68 da era cristã, Pedro, de fato, foi morto. Foi condenado à morte. Como mais um dos apóstolos, foi ele martirizado. E a pena de morte de Pedro era ser crucificado. Mas diz a história, e quando a gente pega ali os relatos de Orígenes, de Eusébio, eles contam que Pedro achou-se indigno de morrer tal qual o seu Salvador havia morrido. E Pedro faz um pedido que foi atendido, a que ele fosse crucificado, mas de cabeça para baixo. Ele não se achava digno de morrer tal como o seu mestre. E a história conta que Pedro morre martirizado, crucificado e de cabeça para baixo. É algo interessante, irmãos, porque são mistérios que a gente observa na palavra de Deus, e que quando você olha no próprio Evangelho de João, vai comigo lá em João, é só uma introdução, hein? Mas lá em João, no capítulo 21, nos versículos 18 e 19, último encontro de Pedro com Jesus Cristo. Olha o que João nos narra no capítulo 21 do Evangelho de João, nos versículos 18 e 19. Na verdade, te digo, que quando eras mais moço, te cingias e te vestias a ti mesmo, e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos,
e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E olha no versículo 19. E disse isto, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Cristo já havia no seu último encontro com Cristo dito a ele: olha, por enquanto você anda e caminha com as tuas próprias pernas. Você decide para onde você vai. Mas vai chegar um tempo na sua vida, Pedro, em que você já não vai ter essa liberdade. E você só vai poder se vestir e ir para onde te conduzirem. Jesus já estava dizendo que os tempos finais de Pedro seriam difíceis. E que ele estaria nas mãos daqueles que determinariam como seria a sua vida. E esse diálogo de Jesus com Pedro, no versículo 19, fica claro que Jesus estava se referindo acerca da morte de Pedro, de como Pedro morreria, mas a morte de Cristo seria para glorificar a Cristo. Amém ou não? Que bom começar bem, mas melhor ainda é terminar bem. De nada adianta começarmos bem e não terminarmos bem. E Pedro termina, e o último ato da sua vida é, na sua morte, glorificar ao Senhor Jesus. Como será o último ato da sua vida? O último momento da sua vida, será que será para a glória de Deus? Será que através da tua morte você glorificará a Deus? Será que quando estiveres ali naquele caixão, e que, quem sabe, pessoas puderem ter a oportunidade de dirigirem algumas palavras a ti, possam dizer: ali estava um homem e uma mulher de Deus, que foi fiel, que, como Paulo disse, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E como Pedro chega ao último momento da sua vida, ao epílogo, ao último capítulo, e glorifica a Deus através da sua morte. Ah, irmãos, que Deus nos ajude a permanecermos fiéis, a não sermos como aquele pastor que conta a história, que quando morreu, o caixão foi trazido para a igreja. E ali estava o pastor, e todas as pessoas quiseram dirigir a palavra ao pastor. Última homenagem, dirigir ao povo palavras dirigidas ao pastor. E subiu um diácono e disse: esse homem é um homem de Deus, viveu a sua vida com integridade. Oh, homem que honrou a Deus! Eu não tenho palavras. E as lágrimas vinham. Sobe um outro membro da igreja que pede a palavra e diz: oh, homem bendito, quantas vezes eu não quis seguir o seu exemplo, e quantas vezes não segui o seu exemplo e me dei mal. E mais lágrimas. Mas estava, irmãos, uma emoção só na igreja. E estava a esposa ali do lado. A esposa vendo tudo isso. E a esposa chegou e cutucou o filho mais novo e disse: filho, faz um favor. Vai ver se é teu pai que está ali naquele caixão mesmo. Porque o que estão dizendo dele não condiz com a realidade da vida dele. É claro, irmãos, que é uma pequena história, mas que talvez conte a realidade. A gente pode enganar muitos, mas como será o último capítulo da nossa vida? Realmente dignificará a Deus ou não? Aqui nós temos a história de Pedro. Pedro, nos seus últimos momentos, já sabia: minha hora está chegando, Cristo já me revelou, e eu quero aproveitar os meus últimos momentos para desafiá-los. E é aí que ele escreve a segunda carta. E as duas cartas vão se complementar. Se você não acompanhou as 11 primeiras mensagens, vai lá, tem uma playlist no canal do YouTube da igreja escrito Crescendo na Graça e Conhecimento. Já tem 11 mensagens lá da primeira carta. Muito da segunda carta é entendido por conta daquilo que a gente já viu na primeira. Eu não vou ficar aqui repetindo o que já foi dito. Mas, irmãos, hoje, nessa segunda carta, o que a gente percebe é que, na realidade aqui, as duas cartas se complementam. Por quê?
São advertências que Pedro vai dar à mesma clientela, aos mesmos destinatários. Como eu sei que são os mesmos destinatários? Ele começa aqui dizendo: Simão Pedro, tal, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Mas como é que eu posso saber, pastor, que são os mesmos destinatários? Dá uma olhadinha no capítulo 3 da segunda carta. Vai comigo lá no capítulo 3 da primeira carta e veja no versículo de número 1. Segunda de Pedro 3, 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Ele está dizendo: amados, escrevo-vos agora essa o quê? Segunda carta. Se ele está dizendo, eu estou escrevendo a segunda carta, é porque ele já tinha escrito uma primeira carta. Então ele está direcionando as mesmas pessoas, a mesma clientela, aos mesmos destinatários. E amados, as duas cartas se complementam porque na primeira, Pedro vai dizer sobre os perigos externos. Pedro adverte sobre o perigo que está lá fora e está nos prejudicando, está nos trazendo problemas. E eram justamente as perseguições. Então, na primeira carta, Pedro vai falar: fiquem firmes diante das perseguições. Fiquem firmes diante das investidas do diabo. Fiquem firmes. Não vacilem e não esmoreçam. Na segunda carta, Pedro vai advertir não sobre os perigos externos, mas ele vai advertir sobre os perigos internos. E o que eram os perigos internos? Eram as heresias e os falsos ensinamentos que estavam surgindo dentro da igreja. E Pedro vai advertir: olha, toma cuidado com os falsos ensinamentos que surgirão aqui dentro. Então, irmãos, as duas cartas vão se complementar, falando dos perigos que querem entrar e penetrar, mas dos perigos que já estão dentro da igreja e que a gente precisa estar alerta. Não é à toa que a série tem esse título, Crescendo na Graça e Conhecimento, porque é justamente o apelo que Pedro faz ao terminar essa segunda carta. Vamos lá na segunda de Pedro de novo, em 3, 17 e 18. Abre lá na segunda de Pedro 3, versículos 17 e 18. As palavras de Pedro são as seguintes: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, tudo que ele explicou agora nos capítulos 1, 2 e 3 dessa segunda carta, ele está dizendo: eu já lhes expliquei de antemão. Tudo isso, sabendo de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Por isso, então, antes de tudo, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. E toda a igreja diz: amém. Então, irmãos, a partir de hoje, seremos advertidos de que nós precisamos reter firme a nossa fé, saber naquilo que a gente crê, para que não sejamos enganados, nem por aqueles que estão, quem sabe, dentro da comunidade, e que começam, quem sabe, a ensinar coisas estranhas, e que Pedro diz: guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados. E tem gente que acaba sendo arrebatado. Hoje em dia, meus amados irmãos, está tão fácil, você tem pregadores de preferência, espalhados pela internet. Hoje tem muito crente que tem os seus pregadores de carteirinha, que gostam de acompanhar mensagens, desafios, e que isso começa a ser disseminado, e quem sabe em reuniões particulares, quem sabe pensamentos que começam a ser intercalados, ditos, e se não vigiados, se não estivermos conscientes, podemos estar aderindo a ensinamentos falsos. Por isso que a gente precisa estar alerta. E Pedro vai ter esse cuidado nessa segunda carta, de advertir e cuidar com os falsos ensinamentos que muitas vezes podem querer minar a igreja de dentro para fora. Muito bem,
Pedro se preocupa com a firmeza doutrinária e a perseverança que devemos ter na fé, em meio a tanta corrupção e ao engano que tão de perto nos rodeia. Ele vai motivar os crentes a viverem de maneira piedosa e fundamentada na verdade. Hoje a mensagem se pautará nos 4 primeiros versículos. Eu já havia aí alertado vocês num videozinho que mandei no grupo de Zap no começo da semana. Nós vamos recomeçar a série Crescendo na Graça e Conhecimento. Estudem, leiam os 4 primeiros versículos. Não sei quantos vocês já leram, mas agora nós vamos para a exposição, versículo a versículo. E vamos percorrer essa segunda carta por completo a partir de hoje. Que teu coração esteja aberto e receptivo a receber os ensinamentos da parte de Deus. Com a Bíblia aberta na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1, nós vamos ler os 4 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 4 reflexões hoje, nesses 4 versículos. A primeira reflexão, o primeiro pensamento que eu quero hoje discorrer com vocês, é o fato de que nesse primeiro versículo, a primeira coisa que Pedro faz é a seguinte, e o primeiro título dessa mensagem é o seguinte: Pedro exalta a fé preciosa que nos une em Cristo. No primeiro versículo, Pedro exalta a fé preciosa. E o que é essa fé preciosa? É o que nos une em Cristo. O que é que Pedro vai exaltar no primeiro versículo? A fé, mas fé que ele chama de preciosa e que nos une em Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo. É interessante que Pedro começa se identificando. Ele se identifica como servo e apóstolo. Por apóstolo, entenda autoridade espiritual. Alguém enviado por Deus e que exercia uma autoridade sobre esses a quem ele escrevia. Uma autoridade espiritual, de mestre, de alguém que lhes ensinava, de alguém que lhes exortava. Mas ele não se apresenta somente com seu título de autoridade espiritual. Mas antes do título de apóstolo, ele se apresenta como servo. Isso denota humildade, gente. Pedro prefere ser identificado antes de ser apóstolo como um servo. E é esse o maior título que alguém pode ter e carregar em suas vidas. O título de servo, servo de Cristo. E ele escreve aos que conosco alcançaram fé. Quem são esses aos que conosco alcançaram fé? Os mesmos destinatários da primeira. Lembra, na primeira ele chama eles de eleitos, chama eles de escolhidos por Deus, chama eles de estrangeiros, de gente que tinha que batalhar pela fé, de que seriam perseguidos, mas porém abençoados. Mas já lemos no capítulo 3, versículo 1, que a estes mesmos é a quem Pedro escreve. Eu já vos escrevi uma primeira carta e agora escrevo a segunda. Então, quem são esses que alcançaram fé? São os mesmos crentes perseguidos, mas que estavam sendo desafiados por Pedro a se manterem firmes na fé. Pedro já havia advertido na primeira carta do perigo externo, e agora vai começar a adverti-lo sobre o perigo interno, de mestres se levantando para ensinar-lhes heresias e heresias de perdição.
Irmãos, quando eu vejo esse título, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, igualmente preciosa, igualmente esse advérbio está fazendo junção, está unindo, está juntando, está aqui referendando, está não somente comparando, mas ligando. Eu me dirijo a vocês, da mesma forma como ligados a Cristo, como eu também o sou. Igualmente, tanto eu, Pedro, servo, apóstolo, estou ligado a Jesus Cristo por essa fé preciosa, como vocês também estão. Irmãos, isso significa igualdade. Igualdade espiritual entre todos os crentes. Não importa a sua origem, não importa a sua posição. Seja Pedro um apóstolo e testemunha ocular de Cristo, seja você hoje um crente que foi alcançado pelo Evangelho aqui em Bugaçu, a que nunca viu com seus olhos humanos a Jesus. A fé de Pedro é a mesma fé que nos liga hoje a Cristo também. Não há diferenças, não há uma fé que atinja a um líder e uma fé a uma plebe. Não tem uma fé mais importante para alcançar pessoas numa posição distinta e uma outra fé para alcançar outros. A fé salvadora trata a todos com igualdade. Todos nós somos iguais diante de Deus. Todos compartilhamos da mesma fé salvadora sem distinção. Não há fé mais importante, não há fé superior para apóstolos e líderes em comparação com os demais membros do corpo de Cristo. Eu só tive cuidado agora para não colocar plural na palavra fé. Imagina se coloca plural na palavra fé. Se for fés, ainda vai, né? Agora, se não, se transforma numa palavra que não tem nada a ver. Mas, irmãos, a fé salvadora é um presente precioso de Deus. A fé salvadora não está baseada em obras, nem em méritos pessoais. Mas a fé salvadora está pautada na justiça de Deus, pela obra redentora de Cristo. Quando Pedro se dirige a eles, todos vocês, a quem eu escrevo, são aqueles que igualmente estão ligados por essa fé preciosa. Não tem distinção. Oh, meus amados irmãos, hoje em dia por aí a gente vê gente se colocando em posição de destaque, dizendo: eu tenho mais fé que você, eu sou mais importante que você, eu serei mais justificável do que você, de acordo com obras ou com realizações. Ninguém, nunca, jamais, never, nunca será salvo por obras próprias, por justificativa própria. Igualmente, todos nós fomos alcançados por uma fé salvadora, e fé que não vem de vós, não vem de nós, fé que é dom de Deus. Vem dele, amém? Então ninguém pode trazer para si próprio, nunca, jamais, qualquer atribuição de que por sua justiça ou por suas obras você está em mais ou menos destaque do que outro. A fé está aqui nos nivelando. Igualdade espiritual entre todos os crentes. Isso corrobora, irmãos, com o que Paulo ensina. Olha em Filipenses 3, 7 a 9. Filipenses 3, 7 a 9. Paulo, que tinha tudo para querer, quem sabe, se gabar diante dos homens por suas realizações, por sua intelectualidade, por toda a sua experiência, por toda a sua sabedoria, instruído aos pés de Gamaliel, o maior rabino da sua época. Sabe o que Paulo diz? Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3, de 7 a 9, dizendo o seguinte: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Sabe toda a minha posição? Sabe a minha posição de fariseu? Sabe a minha posição de ser chamado de rabi, de mestre de mestres? Tudo isso para mim é escória. Todos esses títulos para mim não valem nada. Eu reputei-os por lixo, por escória. Para quê? Para que possa ganhar a Cristo. E no versículo 9 diz:
e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, e que vem de Deus pela fé. Irmãos, gravem isso. Nossa salvação é pelo que Ele fez. Mais uma vez eu vou repetir. A nossa salvação é pelo que Ele fez. E jamais será por nada que nós venhamos a fazer. Spurgeon já disse no passado, a verdadeira grandeza do cristão não está em seu serviço, mas no Cristo a quem ele serve. Não está nas tuas obras, não está nos seus feitos, não está nas tuas realizações, mas a grandeza está no Cristo a quem nós servimos, amém? A quem nós servimos. Como Pedro, todos os cristãos são chamados a reconhecer que a salvação não é conquistada. A salvação não é conquistada dia a dia. Não estamos conquistando, não estamos trabalhando pela salvação, para sermos salvos. Mas a salvação é recebida, e é recebida como um presente precioso. Lutero disse uma certa vez que a fé que salva não é um prêmio. A fé que salva não é um prêmio a ser alcançado, mas a fé que salva é um dom a ser recebido. É um dom, e é um dom que vem de Deus. Por isso que a fé é igualmente preciosa para vocês, para mim e para todos aqueles que querem se aproximar de Deus. Mas também é essa salvação que vem por essa fé preciosa que nos une em Cristo. Essa fé que nos é dada como um dom precioso da parte de Deus é o que nos une como irmãos em Cristo. Todos igualmente recebem essa preciosa fé. Por isso que a gente pode tirar de aplicação prática para nossas vidas hoje. Se Pedro está nos colocando em um pé de igualdade, se Pedro está dizendo a salvação não é de forma alguma um prêmio a ser conquistado, mas a salvação e essa fé que nos une a Deus é um dom a ser recebido, é um presente a ser recebido. Que aplicações você deve tirar para a tua e eu para a minha vida? Primeiro, humildade. Humildade. Todos no corpo de Cristo têm a mesma importância e todos no corpo de Cristo têm o mesmo acesso ao Pai. Esse que vos fala só pôde ser inserido no corpo de Cristo pela fé preciosa que um dia recebi do Senhor Deus. Mas você que está unido a esse mesmo corpo, também só está por conta dessa fé igualmente preciosa, que também lhe foi dada por intermédio do seu Salvador. Ninguém aqui se gaba, ninguém se levanta com orgulho para dizer que tem mais fé ou menos fé. Ninguém se levanta aqui para dizer que é mais ou menos importante, porque na realidade nós não estamos aqui para conquistar a nossa salvação através dos nossos feitos, mas estamos aqui para, de coração aberto, receber a salvação, que é gratuitamente oferecida pelo nosso Senhor. Amém ou não? Já recebestes essa salvação? É por meio da fé, igualmente preciosa para cada um de nós. Mas não somente isso deve gerar humildade, deve gerar em nós comunhão. Por que gera comunhão? Porque ninguém é superior ao outro. Todos nós somos salvos pela mesma graça e por meio da justiça de Cristo. Isso deveria nos tornar mais ligados uns aos outros. Fomos alcançados e salvos pela mesma graça, pelo mesmo Senhor, pela mesma fé, igualmente preciosa. E por que não podemos estar ligados em comunhão uns aos outros? Não existem clãs aqui. Não existe o grupinho dos que são mais ou menos importantes. Mas todos nós, igualmente, deveríamos, com humildade, estarmos ligados e em comunhão, porque o que nos liga e o que nos une é a fé igualmente preciosa e disponível a todos nós. Mas isso deveria gerar não somente humildade e comunhão, mas sabe o que mais? Esperança. Esperança. Devemos perseverar. Perseverar. Sabendo que a salvação que nos foi dada é inabalável e baseada na perfeita justiça de Deus. Nada nem ninguém nos separa
do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Não tem pecado nesse mundo que nos separará. O único pecado que nos separa de Deus é o pecado da incredulidade, de rejeitá-lo. No entanto, se você já foi salvo por essa fé igualmente preciosa, isso deve gerar em você esperança, porque nada nem ninguém nos arrebatará das mãos do nosso Senhor. Portanto, irmãos, sejamos mais humildes, todos nós somos iguais, e sejamos mais gratos por essa graça que nos foi concedida. A salvação é presente e não conquista. Então vivamos, meus amados irmãos, em comunhão. Em primeiro lugar, olhando para o primeiro versículo, eu disse que Pedro exalta. E exalta o quê? A fé. Fé preciosa que nos une em Cristo. Somos ligados a Ele por essa fé. Amém ou não? Somos ligados. Fé que promove igualdade, fé que é presente de Deus, que vem por sua justiça e não por nossos méritos, e fé que nos une em Cristo. Em segundo lugar, olhando para o versículo 2, Pedro agora motiva. Primeiro, Pedro exalta a fé, igualmente preciosa, e que nos une em Cristo. No versículo 2, Pedro motiva. Ele vai motivar os crentes. E motivar os crentes a quê? A busca do conhecimento de Deus. Porque a busca do conhecimento de Deus vai multiplicar graça e paz sobre a sua vida. Então, no primeiro versículo, o que ele faz? Exalta o que está acima de tudo, essa fé igualmente preciosa que nos une a Cristo. No segundo versículo, ele vai a esses que alcançaram essa fé, vai motivá-los. E a motivação de Pedro é: busquem conhecimento, conheçam a Deus, busquem conhecê-lo mais, porque essa busca do conhecimento de Deus é o que vai multiplicar graça e paz sobre suas vidas. Veja o que diz o versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas. Agora, como é que a gente faz para multiplicar graça e paz nas nossas vidas? Tudo isso vem pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Amém ou não? Busque esse conhecimento. Por isso que ele vai motivar a busca desse conhecimento. O que é graça, irmãos? É favor imerecido de Deus. Graça é aquilo que nos alcançou quando nós não éramos merecedores. A graça nos salva, a graça nos sustenta. A graça é a base de toda a nossa reconciliação com Deus, fruto de sua bondade, não de nossas obras. Irmãos, graça é esse favor que nem você, nem eu e nem ninguém merecia, nem sequer Pedro, nem Paulo, nem João. Todos nós estávamos fadados à condenação eterna. Todos nós, pelo justo juiz, estaríamos fadados a gozarmos, sabe de quê? Do inferno. Justa retribuição, porque somos pecadores. Desde o momento em que respiramos, buscamos a satisfação dos nossos desejos, o egoísmo impera, a revolta, a rebelião. Quem é que gosta aqui de ser confrontado? Quem é que gosta aqui de ser chamado a atenção? O nosso orgulho não permite, porque desde o início você e eu somos rebeldes. Tudo isso começou no Éden e perdura até hoje. E por nossa rebelião, simplesmente por nosso orgulho e soberba, nós seríamos justamente julgados por Deus, para a retribuição devida a todos nós. Mas sabe o que é graça? É receber um favor que a gente não merece. Nenhum de nós mereceríamos ser salvos. Isso é graça. Graça que nos salva, graça que nos sustenta e graça que nos reconcilia com Deus. Porque a bênção da salvação é podermos ser reconciliados com Deus, irmãos. É isso que é a bênção maior da salvação. É podermos ter, mais uma vez, intimidade com Deus. E nada mais a graça nos traz do que paz. É por isso que Pedro diz graça e paz. Quando nós temos acesso a essa graça e compreendemos o peso dessa graça, o que nós sentimos é paz. Mas não somente sensação de tranquilidade, mas a certeza e a convicção de que fomos restaurados
na nossa comunhão com Deus. Sabe o que diz em Romanos 5:1? Quem sabe? Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados, e justificados pela fé igualmente o quê? Preciosa, lembra? A fé que foi exaltada é a fé que tem esse poder de nos justificar pela fé com Deus. Por isso que justificados temos o quê? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém ou não? Quanto mais eu recebo dessa graça, mais paz eu terei. Por isso que Pedro ora para que os crentes experimentem multiplicação de graça e paz, que vem através do conhecimento de Deus e de Jesus. Esse conhecimento não é só intelectual não, hein? Tem gente que já fez pós-graduação, tem gente que é mestre, tem gente que é até doutor. Você sabe que tem universidade teológica que dá um grau chamado doutor em divindade? Doutor em divindade, imagina? Isso significa que eu sou o doutor, conheço tudo sobre Deus. Quem conhece tudo sobre Deus? Quem consegue prescrutar, ir lá e conhecer? Miseráveis homens que somos. É por isso que essa paz e essa graça que vem pelo conhecimento, não é por um conhecimento intelectual, mas é por um conhecimento relacional. Sabe o que é isso? É comunhão, é intimidade crescente com o Senhor. Crescer na graça e no conhecimento envolve um relacionamento profundo, pessoal e íntimo com Ele. Não é somente intelectualidade, é tempo gasto de qualidade com Ele. J.I. Packer diz: o conhecimento de Deus não é meramente intelectual, é uma experiência de viver e de viver na sua presença. Irmãos, o conhecimento de Deus é o que nos transforma. Não se trata de simplesmente acumular informações sobre Deus, mas de viver em comunhão com Ele. Essa graça e essa paz serão vividas em um tempo de comunhão e de relacionamento íntimo e profundo com Deus, porque conhecer a Deus é ser transformado por Ele. O conhecimento de Cristo é o fundamento da verdadeira piedade. Não há quem diga que conhece a Jesus e que continue sendo o mesmo. Hoje em EBD nós vimos, Paulo afirma isso quando escreve aos Coríntios, no capítulo 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Você de fato tem comunhão com Deus? Graça e paz estão sendo multiplicadas na sua vida? Você consegue de fato ter paz no seu coração? De saber que tua dívida está quitada com Ele? De saber que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é o que te restaurou com Ele? De que não estás mais separado dEle? De que nada nem ninguém nesse mundo pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Isso vem por conhecimento, e conhecimento é intimidade. Graça e paz em nossas vidas vem por um relacionamento mais profundo com Deus. Por isso estude, medite na palavra. Quanto tempo tens gasto na palavra de Deus, na leitura desse livro? Quanto tempo você tem gasto? Em ler e meditar. E o que é meditar? Se não deixar que essa palavra remoa o seu coração, que essa palavra transforme o seu coração. Em Salmo 119:11 está escrito: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Se insistimos nos nossos pecados de estimação, é porque essa palavra não está devidamente escondida e guardada em nosso coração. Em Salmo 119:105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lembra das palavras de Jesus, aqueles homens lá em Mateus 5:39? Vocês erram. Sabe por que vocês erram? Porque vocês não examinam as Escrituras, e nem o que está aqui nelas, e nem o poder que há nelas. Em Atos 4:12, ou em Hebreus 4:12, perdão, o que diz lá? Que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra tem de fato mudado a sua vida?
Você tem tido intimidade com essa palavra? Porque graça e paz serão multiplicadas. E serão multiplicadas pelo conhecimento. E o conhecimento vem com intimidade. Vem com intimidade nessa palavra. O conhecimento de Deus é quem multiplica graça e paz. Agora saiba que a paz não é a ausência de problemas, mas a paz é a presença de Deus no meio dos problemas. O irmão Douglas falou exatamente isso na sua oração o momento de compartilhamento da palavra. Lembra quando ele disse exatamente isso? No mundo tereis aflições. O Senhor não disse que nos livraria dos problemas, mas o Senhor disse que estaria conosco nos problemas. Amém ou não? Ele está conosco e não nos abandona. Irmãos, ao crescermos no conhecimento de Deus, percebemos mais a profundidade da graça de Deus. Mais graça para enfrentarmos desafios, mais graça para resistirmos ao pecado, mais graça para vivermos conforme o seu chamado. Por isso que a segunda carta é tremenda. Pedro começa no primeiro versículo exaltando. Exaltando quem? A fé. A fé igualmente preciosa e que nos une em Cristo. Mas no segundo versículo, o que Pedro vai fazer? Vai motivar a busca do conhecimento de Deus. Porque a busca do conhecimento de Deus vai multiplicar em nossas vidas o quê? Graça. Mas não somente graça, também paz. Paz. E não tem coisa melhor do que ter paz, irmãos. Paz com Deus, paz com o próximo, paz com a gente mesmo. De reclinar a cabeça no travesseiro e saber, estou em paz com Deus, estou em paz com o meu próximo, estou em paz comigo mesmo. Nenhum pecado me atormenta, porque meus pecados foram lançados nas profundezas do mar, pelo meu Senhor, que na cruz do Calvário derramou o seu precioso sangue para me perdoar, amém? Porque se nós temos um acusador, lembre-se que além do acusador, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 de João 2:1. Descanse nas mãos desse advogado. Se aprofunde mais na graça e na paz através do conhecimento desse seu Salvador. Terceiro, Pedro agora no versículo 3, ele vai revelar o poder capacitador para uma vida piedosa. Aí eu sei que a fé me une a Cristo, essa fé que é preciosa. Eu sei que Ele me motiva à busca dessa graça e paz através do conhecimento de Jesus Cristo. Mas Pedro agora revela no versículo 3, de onde vem esse poder capacitador para que eu tenha uma vida piedosa. Leia o versículo 3 comigo. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Veja, Pedro afirma que o poder divino, e não é redundância não, poder divino de Deus, já forneceu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Tudo que você precisa para ter uma vida vitoriosa já foi revelado por Deus. Tudo, não tem mais nada a revelar. Tudo, pelo seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Isso significa que os cristãos têm acesso a todos os recursos espirituais necessários para viver uma vida de santidade. Você já tem acesso a tudo que você precisa para viver uma vida pura, santa e íntegra diante de Deus. E isso é obtido, mais uma vez eu digo, através do conhecimento de Cristo, que nos chamou através da sua glória e virtude. Pelo fato de reconhecermos que Deus nos dá tudo o que precisamos, isso precisa te motivar a saber que não precisamos buscar fora dele o que já nos foi concedido através de Cristo. Nós já temos em Cristo tudo, porque toda boa dádiva que vem à vida do crente está firmada na graça de Deus e em Jesus Cristo. Nossa responsabilidade é desenvolvermos um relacionamento profundo com Cristo e permitirmos que seu poder transforme nossas vidas. E sabe, o poder de Deus agindo em nossas vidas tem nome.
é aquele que veio habitar aqui, desde o dia em que você creu, através dessa fé preciosa, e igualmente preciosa. Quando você creu em Jesus Cristo, já veio o poder de Deus habitar em sua vida. E esse poder tem nome. Alguém sabe qual é o nome dele? Espírito Santo de Deus. Amém ou não? No dia em que você creu, no dia em que você entregou sua vida, a Bíblia diz que você foi selado, e selado com o Espírito Santo da promessa. Esse é o poder de Deus habitando em você. Deus nunca nos dá uma missão sem antes nos dar os meios para cumpri-la. E a missão de podermos, de fato, ter uma vida piedosa, uma vida realmente com mais graça e paz da parte de Deus, já nos foi outorgada por intermédio do Espírito Santo que em nós vem habitar. Tudo que precisamos já está disponível através do conhecimento de Deus e de Cristo. Uma frase de Spurgeon fecha exatamente esse pensamento. Spurgeon disse uma certa vez que tudo que o crente precisa para uma vida santa e piedosa já foi providenciado por Deus através de Cristo Jesus. Irmão, confie no poder divino que opera em você. O Espírito Santo habita ou não em você? O Espírito Santo está ou não aí dentro de você? Porque se não estiver, tu precisas de salvação. Porque o Espírito é dom, é presente, é presença absoluta e certa na vida de todo aquele que um dia creu em Jesus Cristo. A fé igualmente preciosa é o que galardoou Pedro a ter a presença do Espírito Santo, mas que igualmente preciosa galardoou a pastor Joel de ter a presença do Espírito Santo, mas que galardoou a Gustavo, a Geraldo, a Xande, a Soledade, a todos vocês que aqui estão, a Raide, a Tereza, a Cris, a Andréia, todos nós que um dia fomos alcançados por essa fé igualmente preciosa, já temos o poder de Deus habitando dentro de nós. E quantos podem dizer amém? Essa é a fé que nós temos que ter da presença do Senhor. Deus nunca chama seus filhos para uma vida sem antes lhes dar os recursos para cumpri-la. Em momentos de fraqueza, em momentos de tentação, lembre-se de que Deus já lhe deu o que é necessário para viver uma vida santa e vitoriosa. Primeiro ponto hoje de reflexão. O versículo 1 nos diz que Pedro exalta, e exalta o quê? A fé preciosa que nos une em Cristo. No segundo versículo, vimos que Pedro motiva e nos motiva à busca do conhecimento de Deus, porque quanto mais conhecemos a Deus, mais será multiplicada graça e paz sobre nossas vidas. Mas no versículo 3 vimos que Pedro revela qual é o poder capacitador para uma vida piedosa. É a presença do próprio Cristo, através do seu Espírito Santo habitando em nós. É a sua virtude, é o seu poder aqui dentro de nós. E que já nos deu tudo que nós precisamos para ter uma vida com piedade. Por último, quarto versículo. O que Pedro vai fazer agora no quarto versículo? Pedro vai reforçar. Pedro reforça que as preciosas promessas é o que nos fazem participantes da natureza divina. Pedro então reforça a que nós estejamos atentos, solícitos, abertos às preciosas promessas que nos fazem participantes da natureza divina. Veja o versículo 4. Pelas quais liga ao que veio no versículo anterior. Pelas quais. O que nos ligou? O versículo anterior, que é o 3, diz, no finalzinho, conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Glória e virtude. Virtude, poder. Pelas quais, glória e virtude. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Para quê? Para que por essas promessas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Pedro aqui subentende que nós já escapamos dessa corrupção que pela concupiscência, ou seja, pelo desejo há no mundo.
Escapamos dessa corrupção quando nós igualmente fomos alcançados por essa fé preciosa. Então você que depositou a sua fé em Jesus, que já se arrependeu dos seus pecados, segundo Pedro aqui, você já escapou dessa corrupção que vem pela concupiscência que há no mundo. E você que já foi alcançado por essa fé preciosa e que deve, conforme Pedro disse no versículo 2, ser motivado a buscar o conhecimento cada vez mais em Cristo. Aqui no versículo 3, ele te revela que dentro de você, quando você foi alcançado por essa fé preciosa, já está o poder de Cristo habitando em você, através do Espírito Santo. Pedro então vai reforçar, a que você se lembre das preciosas promessas que o Senhor te deixa aqui nessa palavra. E que se você não buscar esse conhecimento, jamais terá acesso ao conhecimento dessas promessas. Pedro vai reforçar que essas promessas preciosas é o que permite que os cristãos participem da natureza divina. Essas preciosas promessas é que trazem transformação espiritual, que ocorre na regeneração, quando a gente deseja viver para Deus e nos afastarmos cada vez mais das corrupções que há nesse mundo. As promessas de Deus, que são chamadas por Pedro de grandíssimas e preciosas promessas, é o que nos permite viver uma vida conforme a natureza divina do próprio Cristo habitando em nós. E faz com que nós nos tornemos mais parecidos com Deus em santidade, escapando das corrupções morais que dominam esse mundo. Deus nos chama não apenas a crer, mas a sermos participantes da sua natureza. Isso é a essência da santificação. Quer saber algumas das promessas? Primeira, Deus nos dá uma saída em meio às nossas tentações. Amém ou não? Deus dá uma saída em meio às nossas tentações. 1 de Paulo aos Coríntios 10, 13. Vou ler para vocês. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Sabe, junto com a porta que foi aberta pelo inimigo para te tentar, há uma porta aberta por Deus, por onde você possa escapar. O diabo abre portas para te derrubar. E Deus abre ao mesmo tempo uma porta para te livrar. Agora você escolhe. A porta da salvação, a porta do escape, a porta da fuga está aberta. E tudo depende do que você está alimentando mais essa vida. Se você está alimentando do conhecimento de Deus, você vai fugir pela porta aberta do escape, da tentação. Senão, você vai, na realidade, ignorar a porta aberta e cair diante da tentação. Mas saiba, tem uma promessa. O que você precisa é estar sintonizado com Deus. O que você precisa é crescer nesse conhecimento de Deus. E é por isso que Pedro motiva: conheça mais. Tome posse dessas promessas. Conheça, e o tomar posse é tomar conhecimento. Não caia diante das tentações desse mundo. Ah, fui fraco. Você não prestou atenção, foi na porta que estava aberta. Tinha um escape. Mas você preferiu ignorar o escape. Por mais difícil que seja a tentação, sempre há uma saída providenciada por Deus. Há uma segunda promessa. A promessa de vitória sobre o pecado. Amém ou não? Nós podemos vencer o pecado. Aleluia. Podemos. E há uma promessa de vitória sobre o pecado. Romanos 6,14. Veja o que diz em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Você está debaixo de quê? Da graça ou da lei?
Lembra? Graça e paz vos sejam multiplicadas, mas só vai ser multiplicada se você buscar o que Pedro motiva, o conhecimento de Deus. O pecado não pode mais ter domínio sobre vós. O pecado, várias vezes eu já te disse, o pecado não pode passar do que uma pedra de tropeço em nossas vidas, um estorvo. O pecado jamais pode ser uma prática contumaz na vida do crente. O pecado não pode ser uma prática, porque a palavra de Deus está dizendo que o pecado não mais pode ter domínio sobre nós. Terceira promessa, Gálatas 5,16. Olha o reforço de que o Espírito Santo é o nosso auxílio. É o que o nosso irmão Pedro revelou aqui no versículo 3. É a virtude de Deus em nós. É a virtude de Deus em nós. É a presença de Deus em nós. Em Gálatas 5,16 está a chave. Está dizendo, digo, porém, andai. Andai em quê? E não cumprireis o quê? A concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? O desejo da carne. Se você está cumprindo o desejo da carne, satisfazendo os desejos da carne, é porque em contrapartida você não está andando em quê? No Espírito. É simples assim. Não tem como alguém espiritual e que está andando no Espírito continuar sendo levado, derrubado e destruído pelos desejos da carne. Está falhando aqui. Está falhando em dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Está falhando em fugir pelas portas abertas. E está falhando em deixar que o domínio do pecado seja uma realidade na vida dele. Tem promessa aqui dizendo que a gente pode se livrar. Mas a gente precisa conhecer essas promessas. Deus nos guarda do maligno. Quantos podem dizer amém? Ah, sim. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses 3:3. Olha o que diz. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses 3:3. Mas fiel é o Senhor. Fiel é o Senhor que vos o quê? Confirmará. Lembra do hino que cantamos? Não basta ser conhecido, mas precisamos ser o quê? Reconhecidos. E ser reconhecido é ser confirmado. Lá está o meu servo fiel. O diabo pode chegar acusando, como chegou acusando sobre Jó. Ah, Jó? Jó. Vai lá. Eu sei quem é Jó. Eu não só o conheço, eu o reconheço. Pode fazer o que quiser, ele não blasfemará. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses 3:3, fiel é o Senhor, que vos o quê? Confirmará. Já foi confirmado por Deus? Já foi confirmado? Ah? Ninguém confirma, a não ser Ele mesmo. E a confirmação vem com o selo, e o selo tem nome. Nós somos selados, e selados por quem? Pelo Espírito Santo da promessa. E é isso quem nos confirma diante de Deus. E se formos confirmados, a promessa termina dizendo que Ele guardará de quem? Do maligno. Amém? Guardará do maligno. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém ou não? O que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. E sabe, tem mais promessa. A promessa de que Cristo nos dá paz e vitória sobre o mundo. João 16:33. Ah, quantas vezes já recitamos isso? Você deve saber de cor. Em João 16:33, o que diz? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se ele venceu, nós também venceremos. Amém ou não? Venceremos o mundo. Isso se a palavra de Deus for de fato o nosso escudo. E mais uma vez, repito o que está em Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração. E se eu esconder a palavra de Deus no meu coração, o que vai acontecer? Qual é o resultado? Não pecarei contra ti. Louvado e bendito seja o Senhor. Ao guardá-la, a palavra de Deus em seu coração, isso lhe torna capaz de resistir ao pecado e viver de acordo com a vontade de Deus. Essas promessas nos lembram de que, apesar das tentações e da corrupção presente no mundo, Deus nos equipa com o necessário para vivermos em vitória. Sproul disse uma certa vez: Deus nos transforma para que nos tornemos mais parecidos com Ele,
participando da sua natureza e vivendo vidas que refletem a sua santidade. Que nós reflitemos a santidade do Senhor através dos nossos atos. Eu concluo hoje dizendo que Pedro se preocupa com a firmeza doutrinária e a perseverança na fé, em meio a toda essa corrupção que nos cerca, em meio ao engano, e motiva os crentes a viverem de uma maneira piedosa e fundamentada na verdade. Hoje vimos então que Pedro nos ensinou sobre a grandiosidade da fé, fé preciosa. Hoje aprendemos que as promessas de Deus nos capacitam a viver em santidade. Hoje vimos que essa fé preciosa que nos une e que esse conhecimento que multiplica graça e paz e que traz em nossas vidas o poder divino da presença do Espírito Santo é o que nos concede tudo o que precisamos para termos uma vida de piedade. E as promessas que nos transformam são a base fundamental para a nossa vida cristã. É por isso que nesses 4 versículos eu repito mais uma vez as lições preciosas. No primeiro, Pedro exalta a fé preciosa que nos une em Cristo. Quantos já foram unidos por essa fé? Amém. Pedro então motiva a busca do conhecimento de Deus. Está faltando graça? Está faltando paz na sua vida? Pedro hoje te motiva, busque conhecê-lo mais. E não é uma busca intelectual, é uma busca relacional. Pedro, então, no terceiro versículo, revela o poder capacitador para uma vida preciosa e piedosa diante de Deus. E qual é o poder? É a presença do próprio Cristo através do seu Espírito em nossas vidas. E por último, Pedro reforça que as preciosas promessas nos fazem participantes da natureza divina. É por essas promessas que a gente fica mais parecido com o nosso Pai. Sendo cumpridores dessas promessas, que a gente vivendo em santidade vai ficar mais parecido com Cristo. O desafio, portanto, para cada crente é aprofundar o seu relacionamento com Deus, reconhecendo que Ele já nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida que o honre, fugindo das corrupções desse mundo e nos agarrando às promessas que a cada dia nos transformarão de glória em glória à imagem de Cristo. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar nessa busca incessante de sermos mais parecidos com Ele. Pai bendito, hoje a Tua palavra veio para, ó Deus, exaltar essa fé preciosa, mas ao mesmo tempo para nos motivar, para revelar, Senhor, onde precisamos mudar, para que nós possamos, ó Deus, de fato, cumpridores das Tuas promessas, vivermos uma vida que Te honre e que Te dignifique. Nos ajuda, Senhor, a vencermos as tentações que tão de perto nos rodeiam. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.